Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso humilde lar, minha esposa e eu, para darmos início a mais um estudo bíblico na noite de hoje, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos, sejam bem-vindos, mais um estudo bíblico. Semana que está passando voando, está passando a jato. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui na reunião de oração, né? Então tá voando. Mas graças a Deus estamos aqui com vida, com saúde e vamos estudar a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, te fortaleça e que nós tenhamos aí um estudo bíblico muito bom. Meu irmão está conectado. Boa noite, Rony. Boa noite, Paulinha também. Isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Ronieres. Sejam bem-vindos. Nós estamos entrando um pouquinho mais cedo, mas já vamos começar cantando. E se Deus permitir, daqui a pouquinho vou cumprimentar vocês, os demais que forem chegando, nominalmente. Por enquanto, apareceram para mim Ronieres, Paulinha. Esses dois aí, daqui a pouco cumprimento os demais, tá bom? Bem-vindos, Frester. Bem-vindo, Frester. Vamos cantar, amor. Vamos lá. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Isso aí, vamos cantar mais um cântico, porque dá tempo, hoje dá, né? Hoje dá. Essa turma vai chegando aí, tá? Ele é o Rei das Nações. Ana Albertina. Boa noite. Justos e verdadeiros.
Gabriel Hernandes. Querido irmão. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça Se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá que não glorificará teu nome. ó Rei das nações, Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Valdir, que acabou de entrar também. Sejam bem-vindos. Daqui para frente eu dou continuidade, minha esposa vai anotando os nomes aí, porque eu vou começar orando, né? Hoje não é uma reunião de oração, né? Mas nesta oração inicial nós vamos agradecer a Deus, aí a pedido do Celso Couto, né? A sua mãe, Dona Cida, foi vacinada, tem mais de 90 anos e já recebeu sua primeira dose de vacina, né? Então, muito bem, vamos agradecer a Deus por isto. minha vozinha também. E vamos agradecer também Dona Angélica lá no Espírito Santo também, já foi vacinada, né? Que bom. É isso aí, gente. Devagarinho nós vamos lutando e vencendo, segundo a graça de Deus. Agora, nesse meu relógio aqui, são 7h32. Então vamos juntos aí, se Deus permitir, até 8h32. Espero não mais do que isto, ok? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te rendemos por este momento em que o Senhor nos permite de estar reunidos para estudar a Tua Palavra. Obrigado pelo dia que se passou, que está se findando, e pelas bênçãos alcançadas das Tuas mãos, obrigado. E rogamos, ó Deus bendito, por misericórdia e graça, que o Senhor nos dê tempos de refrigério agora, que sejam, Senhor Deus, para louvor, honra e glória do Teu nome. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, que nós sejamos edificados. Ó Deus, eu agradeço a pedido do Celso, ó Deus, seu Celso Couto, a oportunidade que a sua mãe, Dona Cida, teve de ser vacinada. Ela que já tem 90 anos. Obrigado, Pai. Obrigado a todos os idosos que estão sendo alcançados, estão tendo a sua oportunidade de serem imunizados deste coronavírus tão terrível que tem, ó Deus, sido uma ameaça, principalmente para pessoas idosas e com comorbidades. Na verdade, uma ameaça para todos nós, para uns mais e para outros menos. Os profissionais de saúde que estão aí atuando na frente da batalha e todos os demais, ó Deus, que trabalham transportando as vacinas e fazendo de tudo para que este período passe e passe logo. Seja conosco, Senhor Deus, neste momento de reflexão na Tua santa palavra. Fala ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Vai cantar? Vamos cantar. Vou anotar aqui, vou cumprimentar antes de mais nada a Dona Dulce, seu Nilson, que chegaram aí, o Noel, se tiver a turma toda aí, Noel, Elaine, Sidoca, então aproveito para cumprimentar também a Ariane, né, e
Maria de Jesus, que não falta, não pode faltar a Maria de Jesus, A né? dona Terezinha também de registro. Terezinha Finco de Oliveira, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. E ao Edinho também, viu? Deus abençoe muito o casal. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se a gente olhar para os nossos problemas, a gente não consegue viver. Mas graças a Deus que nós temos a cruz, temos Jesus, que nos ajuda sempre. Boa noite, presbítero Osmar, bem-vindo, meu irmão. Ângela, se por aí. Deus abençoe Marta e Elias. E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Valdeci Ferreira, boa noite. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, Maria Xavier. Bem-vinda, minha irmã. Deus a abençoe. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Aí eu me back, já volto. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante eu sei, Seu amor. me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito bem. Nesse momento eu vou cumprimentar finalmente aqui, porque depois do estudo começar, aí eu não posso cumprimentar vocês mais, viu, gente? Então, ó, boa noite para Célia, boa noite para Gabi,
Boa noite para o seu João Costa e para a Anair também. Vamos ao versículo da semana, já oramos e aí é com você, amor, por favor. São lembrados? Versículo da semana? Salmo, capítulo 9, versículo 10. É fácil, né? Terça-feira o Rony quase acertou. Colocou 10, 11. Beto disse boa noite, viu? Ainda dá para dar boa noite, né? É, né? Tudo bem. Salmo, capítulo 9, versículo 10. Seu Beto, a dona disse, beijo para vocês também, tá? Lindo este salmo e um versículo que nos ensina a confiar em Deus. Quando a gente confia de verdade, a gente confia de todo o nosso coração, a gente entrega e a gente sente esse amparo. Faz até lembrar de um hino chamado Com Tua Mão, segura bem a minha e o meu caminho alegre seguirei. E o hino diz assim, mesmo onde as sombras parecem mais escuras, o teu rosto vendo, nada temerei. A gente consegue ver o rosto de Deus através da palavra de Deus, né? A gente consegue sentir aí a sua presença, né, sua voz falando aos nossos ouvidos. Salmo, capítulo 9, versículo 10, diz assim, ó, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, 10. Vamos mais uma vez? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, 10. Deus não desampara, mas nós só confia de verdade aqueles que conhecem, né? Conhecem ao nosso Deus. E aí, na certeza de que o Senhor jamais os desamparará. Certo. Vou ter que puxar aquela canetinha que eu lembro. Botar o nome de quem mais entrar aí. Então, gente, é o seguinte, vamos... A Luciana também, a outra Luciana, tem duas Lucianas aí. Luciana Castro chegou. Espero que a Lívia esteja do seu ladinho aí. Não sei se o Edgar está de folga agora. Se estiver também, boa noite para a família toda. Jonatas, Lucas, todo mundo aí, viu? Meus irmãos e amigos, doravante, como eu disse, então eu não vou cumprimentá-los para não interromper aqui. A Vânia chegou. Vânia, boa noite. Aí, ó. Boa noite, Vânia. Boa noite, Isa. Boa noite, Júlia. E boa noite, presbítero Nilson também. Pessoal, nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. O texto eu já venho ensaiando falar novamente sobre este assunto desde alguns meses atrás. E hoje, por fim, surgiu a oportunidade e vamos falar dele. Mateus 18, 15 a 17. Amor, pode ler para nós. A 17. Vamos lá, então. Mateus, capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Muito bem, gente. Esse é o texto de Mateus 18. Eu dei boa noite para o João Costa e para aí já falei, né? Eles. Texto de Mateus 18, 15 a 17 é um texto que eu menciono muitas e muitas vezes e hoje nós vamos dedicar um tempinho para ele aí. Pouco tempo, viu, gente? O assunto é profundo, o assunto é importante, é urgente, é conhecido, mas nem por ser tão conhecido e falado é um assunto praticado, não, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração, edifica a nossa vida, Senhor, e transforma-nos pelo poder que há no Teu Santo Espírito, na sua ação na nossa vida, através do estudo da Tua Palavra. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Você deve saber, digo aqui eu na minha introdução, que em muitas situações de sobrevivência, o maior problema que determinadas pessoas precisam enfrentar
já esteve muito além dos fatores externos que colocavam em risco a vida dessas pessoas. Por mais incrível que possa parecer, mesmo diante de dificuldades de proporções gigantescas, que é o nosso caso, o mundo todo hoje, quando as pessoas precisam estar unidas e se fortalecerem aí mutuamente para conseguirem vencer juntas, o ser humano já se mostrou capaz de gerar conflitos entre si que, via de regra, resultam em derrota com relação aos desafios que são maiores lá fora, né? Então, os que precisam ser enfrentados estão lá fora, mas por causa destes conflitos internos, então o que acontece? Toda esperança de sucesso em relação ao enfrentamento conjunto dos males maiores, toda esperança se esvai, né? Por quê? Porque é como um castelo ruindo, é como um edifício sendo implodindo. Então ele está sendo destruído de dentro para fora, não é? Isso não é incomum no mundo, hein? No mundo isso é muito comum. Mas em relação ao povo de Deus, fatores como união, apoio, solidariedade, comunhão tornam os nossos sofrimentos mais suportáveis. Perceberam aí? Então lá fora está difícil, muito difícil. Então o que nos dá condições para enfrentar com mais ousadia a nossa união, nosso apoio mútuo, solidariedade, comunhão. Mas, como dentro de uma casa, no relacionamento entre irmãos desde a infância, né, geralmente surge alguma intriga, entre o povo de Deus não é diferente não. Então, diante desta realidade aí e dos terríveis desdobramentos que são ocasionados por estas intrigas, nós precisamos recorrer mais uma vez a essa preciosa recomendação dada pelo Senhor Jesus Cristo, registrada em Mateus 18. Até que todos nós cheguemos aos céus, nunca será suficiente falar sobre esta matéria, porque os nossos conflitos não param de acontecer. Estou aí chegando à casa dos 30 anos de pastorado e mesmo antes de ser pastor, eu vejo os conflitos acontecerem nas igrejas entre pessoas que confessam a mesma fé e professam, né? Confessam e professam a mesma fé. Bom, pensando nisto, mais uma vez, vamos dedicar então atenção e tempo às recomendações contidas nesta passagem bíblica. Vamos ver o que o texto nos diz, começando pelo primeiro tópico, que aí, amor, se alguém puder ajudar, porque é minha esposa que vai ler alguns textos para me ajudar. O primeiro tópico diz respeito à atitude do ofendido. Se você preferir, Vânia, me ajuda aí. Laís, socorre aí, por favor, lá na igreja. Vocês são uma bênção para mim. Então me ajuda aí, socorro, né? Eu mencionei o presbítero Osmar lá, eu não falei da Cindy lá, né, e tal. Tá aí, não anotei. Então, primeiro tópico, atitude do ofendido ou da pessoa ofendida, né? Que o versículo 15 disse, que a Márcia leu o seguinte: ora, se um irmão pecar contra você, contra ti, vá e mostre seu erro enquanto você estiver a sós com ele. Vai ter com o teu irmão, vai ter, não é? Com o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com o teu irmão. Jesus havia acabado aí, você olhar no contexto próximo, Jesus tinha acabado de falar sobre a necessidade dos seus discípulos, seguidores, cuidarem uns dos outros, como ovelhas em um rebanho. Eu achei interessante isto hoje, quando eu estive trabalhando este assunto, porque, em geral, nós associamos o cuidado do rebanho ao pastor, não é? Que é comum. Jesus fala sobre isto em João, e o Velho Testamento, os profetas falam sobre isso também. Davi fala sobre isso. Então, geralmente, os pastores humanos têm a responsabilidade de cuidar das ovelhas humanas, não é? Mas nesse caso aqui do texto,
Jesus mostra um pouquinho antes do cuidado que entre o rebanho mesmo, no aprisco ou fora dele, as ovelhas precisam cuidarem umas das outras, que é o contrário, presta atenção nisso, é o contrário de ser causador de algum dano a outra ovelha, ou, nesse caso, a outra pessoa. Então Jesus havia colocado sobre os ombros uns dos outros, o seu, o meu, da minha esposa aqui, o cuidado de nós estarmos atentos para uma ovelhinha dispersa ou perdida. Todos nós, não tem exceção. Às vezes alguém se coloca na condição de dar a ovelha, sozinho. É fácil olhar para um isolado, ninguém olha para mim, pastor não olha para mim, eu sou aquela ovelhinha perdida. Gente, não faça isso não. Não faça isso. Porque todas as ovelhas têm responsabilidades. Elas são cuidadas, é verdade, pelo Supremo Pastor, elas são cuidadas por um pastor humano, mas elas têm responsabilidades de cuidar umas das outras. Como cristãos, irmãos em Cristo que nós somos, precisamos cuidar uns dos outros. Mas o texto está tratando do contrário. Então Jesus havia falado do cuidado e agora está dizendo, se alguém causar dano ao outro, quer dizer, em vez da ovelha cuidar da outra, vai dar uma mordida. Não é? Deixou de cuidar, de ajudar. Então, caso aconteça exatamente o contrário de cuidar um dos outros, um irmão na fé, em vez de cuidar do outro, seja responsável por causar algum dano, o que é que deve ser feito? Pergunta. Então a resposta, segundo o texto, é muito simples e direta. Jesus diz, vai e mostra ao seu irmão o seu erro, enquanto você está sozinho com ele. Então o texto diz, vai arguí-lo entre ti e ele só. Né? Eu acredito que nós deveríamos ter como motivos óbvios aqui o fato de Cristo não dizer que o ofensor é que deveria tomar atitude. Porque geralmente assim, a pessoa ofendida fica esperando aquele que a ofendeu tomar uma atitude, pedir perdão, quem sabe, corrigir o erro, né, de algum modo, se arrepender. Mas o texto, Jesus não está invocando a atitude do ofensor, não. Mesmo que essa maldade tenha sido cometida de modo planejado ou então inconsciente, é muito comum isso acontecer, é preciso estar atento a isto. Lembre-se do grande rei Davi, não é? Davi estava insensível, ele não viu todos os males que estava fazendo e ao mesmo tempo planejando. Olha que coisa. As duas coisas que eu disse agora, Davi estava fazendo. Ele planejava o mal e estava insensível em relação ao mal que planejava. Né? Até que o profeta Natan chega diante dele, usado por Deus, e abre os seus olhos. Quando eu digo que o mal pode ser causado de modo inconsciente, é que a gente pode dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa sem a intenção de ferir ou de magoar. E então o ofendido precisa chegar e dizer para quem o ofendeu. É isso que Jesus está mandando fazer. Apesar desse exemplo aí que eu citei de Davi, envolver uma falta que foi pública, né? Aqui em Mateus 18, não estão em pauta faltas públicas e que não têm nenhuma conotação pessoal. Não. Jesus não está tratando disso, embora elas possam ser também e devam ser tratadas disciplinarmente. Elas são tratadas de outra maneira. As faltas públicas são tratadas de outra maneira. Veja aí, amor, por favor, Gálatas 2, de 11 a 14. Vamos acompanhar a minha esposa lendo Gálatas 2, de 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. É só um versículo, tá bom? Ok? Tudo bem? É isso aí mesmo, tá? Eu imagino, meus irmãos, aqui,
que Pedro deve ter passado uma baita de uma vergonha, né? Não era de 11? A 14. A 14. Ah, tá. E eu não terminei. Não terminou porque eu te interrompi. Interrompeu. Desculpa, meu amor. Eu estou ficando velho. Então leia lá, por favor. Só você. O restante. Só eu. Vou começar novamente pra gente pegar a linha de Vamos de novo lá, né? Paulo falando de Pedro. Vamos lá. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Agora sim, não é? Eu, na minha pressa de terminar no horário, tenho que tomar muito cuidado. Olha, como eu dizia, Pedro... Observe o que aconteceu aí, hein, gente? Então, Pedro deve ter passado uma baita de uma vergonha, escrevo aqui, mas o apóstolo Paulo não está priorizando o sentimento de Pedro particular, não. Paulo está preocupado com a heresia que Pedro estava propagando, apesar de ser conhecedor da verdade. Pedro, que já havia recebido a revelação de que o evangelho não era só para os judeus, era também para os gentios. Agora, pelo texto de Gálatas, Pedro hesitou e temeu os que defendiam que os não-judeus, os gentios, tinham que ser circuncidados. Foi isso que Pedro fez ali. E aí, então, Paulo percebe o comportamento réprobo de Pedro e chama a atenção de Pedro publicamente. Imagina, um homem da envergadura de Pedro, que era, digamos, mais antigo do que o apóstolo Paulo, que andou com Jesus, foi repreendido publicamente. Então, é preciso tomar cuidado, irmãos, porque algumas pessoas são muito... a palavra é muito... não é sensíveis, tem outro termo, melindrosas. Pessoas são muito melindrosas, é claro. Ninguém gosta de ser chamado, ter a atenção chamada publicamente. Ora, se eu não quero e não gosto de ter a minha atenção chamada na frente dos outros, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cuidar daquilo que eu falo, eu preciso cuidar daquilo que eu faço, eu preciso tomar cuidado do meu comportamento, porque se ele expõe o evangelho, se ele expõe as pessoas, se ele de algum modo está promovendo alguma situação constrangedora, então pode ser que alguém se levante publicamente e me advirta. Isso acontece muito em presbitério, viu, gente? Igreja não acontece muito, não. Mas no presbitério a gente tá aguentando. A gente tem que aguentar mesmo. Quando fala alguma coisa que saiu dos trilhos, ali mesmo, alguém já se recebe uma reprimenda, uma boa de uma reprimenda. Bom, outro texto que apresenta uma repreensão pública é o que se encontra lá em 1 Timóteo 5,20. Abriu aí, amor? Por favor, agora sim é um versículo só, né? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo recomendando a Timóteo, repreende-os na presença de todos. O que ele está dizendo aí? O que é que Paulo está ensinando aí? Duas coisas. Paulo está ensinando a Timóteo, jovem pastor, a corrigir um erro. Leia de novo o versículo 20, por favor. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, primeiro, induzir ou conduzir, persuadir ao arrependimento. É uma repreensão que visa corrigir erros, pecados que eram cometidos. Segunda coisa que Paulo fala no próprio versículo, é o caráter didático, ensinar os outros que estão envolvidos no mesmo contexto. Então Timóteo deveria corrigi-los na presença dos outros, para que os outros também aprendessem. Não é o que os pais fazem com alguns filhos, o filho cometeu um erro,
E o pai, dependendo da situação e do erro, chama a atenção na frente dos outros para que os outros aprendam, né, com aquela situação. Aqui em Mateus 18, o problema não envolve falta pública especificamente, envolve algum conflito pessoal e particular que requer uma solução discreta entre as partes que estão envolvidas, requerendo uma atitude de quem foi ofendido. Eu vou repetir porque esta é a ênfase, este é o foco do primeiro tópico. Então é uma atitude que está sendo requerida por parte da pessoa que foi ofendida. Então a iniciativa é do ofendido. É claro que se um ofensor for tomado pela consciência de que agiu mal, ele há de ter a nobreza, obviamente, de se arrepender, de buscar o perdão daquele que feriu, não é? Então isso é bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus ensina isso. Mas também não é o assunto do texto aqui. O que Jesus está ensinando é, se o teu irmão pecar contra ti, então ele te ofendeu, ele te feriu, ele te magoou, então você é ofendido, né? Aí eu estou misturando aqui, estou usando o pronome bíblico com o pronome da segunda, da terceira pessoa, né? Então, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá você ofendido, conversar com esse seu irmão, mas vá sozinho, discretamente. Então, nesse primeiro momento aqui, vamos deixar esse ponto aí muito claro, tá? Ao ofendido, na verdade, o ofendido é que toma a atitude. Ele vai até aquele que o ofendeu. Não a qualquer outra pessoa, mas especificamente aquele que pecou contra ele. Se isso não for feito, meus irmãos e amigos, prestem muita atenção, hein? Os desdobramentos daquele problema lá, seja ele qual for, podem ser muito piores e pode fugir ao controle. Isso envolve as fofocas, isso envolve as divisões entre pessoas, entre irmãos, isso envolve um sofrimento crescente por parte do ofendido, isso envolve o surgimento de mágoa, de ódio, de rancor, a exposição da imagem de alguém. Jesus está mandando procurar em secreto, que é uma forma de salvaguardar a integridade do próprio ofensor. Há motivos para isto. Então, você foi ofendido? Tome atitude. Vá até aquele que ofendeu você e isto resolve muita coisa, tá bom, gente? Agora vamos para o segundo ponto. O modo de agir. Como tomar essa atitude? Modo, né, de agir. Apesar de não se encontrar aqui uma referência direta ao amor no texto de Mateus 18, a atitude de procurar alguém a fim de reparar um erro infere-se, não é aí, claro, que ela está sendo feita com amor, né? Essa atitude está revestida de amor. O propósito de alguém procurar um ofensor no texto bíblico, não é tirar satisfação, não é fazer um desaforo, não é declarar guerra ou algo dessa natureza. Não, o texto mostra qual é o objetivo principal de procurar alguém que te ofendeu. Ou seja, ganhar essa pessoa. Ganhar esta pessoa. Nós vamos falar sobre isso no último ponto, certo? Então existe um modo. Se você pretende ganhar essa pessoa, então isso vai determinar o modo da sua abordagem, o modo da atitude que você vai ter. Então o modo como se aborda alguém que cometeu determinada falta, de acordo com a orientação de Cristo, visa levar a pessoa, ou levá-lo ao reconhecimento do seu erro e ao arrependimento. Vamos ver dois textos aí. Gálatas 6:1 e 2 Timóteo 4:2. Por favor. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com o espírito de brandura.
e guarda-te para que não sejas também tentados. Corrija com espírito de brandura. Agora 2 Timóteo 4:2. Atenção, gente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Em algum lugar na Bíblia, nós estamos sendo encorajados, em nome da empatia, a ficar quietos e calados diante do pecado, diante de algum erro? Absoluta e definitivamente não. Não. É preciso falar. Em algumas situações, com veemência. É o que Paulo fez com Pedro. Paulo foi muito incisivo com relação à advertência que foi dada a Pedro. Mas, meus irmãos, nada disto é feito sem amor. Então, Paulo orienta Timóteo a pregar a palavra, insistir nela, repreender, corrigir com longanimidade e doutrina. Então, além do amor com que essa abordagem aí deve ser feita, é indispensável lembrar a importância da aplicação da Escritura em uma conversa que está buscando o quê? Reconciliação. Se não for assim, se não for pautada na Escritura, como eu vou julgar que houve um pecado? Como eu vou julgar o que é que vai ser feito agora? Não é? Eu não estou pautando a ofensa que eu sofri na Escritura. Como eu sei que a pessoa realmente pecou? E o que é que eu espero dela? À luz da Bíblia, eu vou ter resposta para isto. Eu estou visando uma reparação. E esta reparação à luz da palavra de Deus. Como saber que o ofendido está realmente certo? Esse é outro ponto muito importante. Às vezes eu fui ofendido, você foi ofendido, mas a pergunta é, nós sempre temos razão? Estamos sempre certos de que nós acertamos e que a pessoa que no que disse, no que falou, no que fez, pecou contra nós? São perguntas, meus irmãos, que só podem ser respondidas quando a Escritura é a referência, quando a Escritura é o fundamento, quando a Escritura é o ponto de origem para tratar situações de conflitos particulares. Do mesmo modo como nós vimos no caso de Pedro e no caso de Davi, embora tenham sido advertências públicas. É o caso de Natan e o caso de Paulo, que foram até esses homens aí. Aqui, vale lembrar como a palavra de Deus é importante para este tipo de tratamento. Lá no Salmo 19, Davi mesmo aqui escreve no versículo 11. O que é que ele diz aí, amor? Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Ele está falando da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, está dizendo em os guardar a grande recompensa. Por eles se admoesta o teu servo. E aí na complementação, em os guardar a grande recompensa. Então, o modo como se deve abordar um irmão faltoso é tão importante quanto a atitude de procurá-lo. A atitude é a parte talvez mais difícil, né? Alguns vão considerar. Mas, se você está revestido de amor, até a atitude se torna menos complicada. E sendo assim, é muito importante também lembrar do que foi dito por Salomão em Provérbios 15:1. O que é que diz lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muito bem. Quando eu sou repreendido, quando alguém vem até mim porque eu fiz uma ofensa, que venha com brandura. Porque dependendo do modo como vier, então poderá provocar uma reação agressiva. Nós todos compreendemos isto, não é? Então Salomão está falando para todos nós. A palavra branda, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é muito comum. Isto é muito comum acontecer. E aí vem
aquilo que há em nós faz parte da estrutura humana, está muito ligado à velha natureza. A ira sobe, você tem que dominar para que o sol não se ponha sobre ela. Então, meus irmãos, jamais devemos esquecer que uma ofensa, seja ela qual for, envolve pecadores de ambos os lados. Nunca devemos esquecer isso. Tanto o ofensor como o ofendido precisam lembrar deste pequeníssimo detalhe, né? Entre aspas. Por que razão? Porque uma pessoa ofendida será humilde na hora de procurar aquela que a ofendeu. Jesus não está requerendo nada do ofensor, vamos repetir isto. Jesus está requerendo do ofendido. Vá ter com seu irmão, só você e ele, vai lá. Por isso, antes de qualquer atitude, é importante que o ofendido faça uma autoanálise. Ele vai revestido de humildade. Ele não vai naquela intenção que eu coloquei lá atrás, tirar satisfação, ajustar as contas, nada disto. Ele vai com o objetivo de ganhar, levar o seu irmão ao arrependimento, mudança de atitude. Vamos falar na frente. Agora vamos ver então nessa questão de reconhecimento que leva à humildade, de acordo com o Salmo 51, 17, e depois Efésios 4, 1 a 3. Vou repetir, vi que a Vânia está anotando aí. Obrigado, Vânia. Salmo 51, 17, Efésios 4, de 1 a 3. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Espírito quebrantado, coração compungido, não será desprezado por Deus, né? Efésios 4, de 1 a 3, amor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha quanta coisa. Vale a pena ler de novo. Prestem atenção. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu creio que esse texto deveria ser decorado por muita gente. Todo ele. Né? Esse é o versículo da próxima semana. Todo ele poderia ser decorado. Porque é muito comum, meus irmãos, falar em relacionamento regado por amor, por compreensão, por união, etc. Mas é interessante como é que muitos afirmam que lidar com o ser humano é muito difícil. Eu já falei isso. Eu estou me policiando, mas não faz muito tempo que eu não falo isso mais não, porque a gente pode esquecer que todos nós somos humanos, né? Porque nesse caso, se é tão difícil lidar com o ser humano, primeiro eu tenho que me incluir. Deve ser difícil lidar comigo. Segundo, o que é que sobra para mim se eu não tiver como lidar e relacionar com o ser humano e não investir nesse relacionamento? Eu vou me relacionar com quem? Com os anjos? Isso é impossível, não é? Aí eu pergunto também, será que os anjos estariam dispostos a se relacionarem comigo? Não é? Por isso, meus irmãos, lembremos-nos que a questão ofensor e ofendido envolve pecadores. Isso aí vai determinar o modo humilde como separar qualquer tipo de abordagem. Exatamente. Como é que vai ser feita aí qualquer tipo de abordagem? A humildade, né? Uma atitude humilde que cada um terá na abordagem, na atitude que vai tomar de procurar o seu ofensor. Mas há um outro elemento que precisa ser acrescentado aqui, que é a persistência. Por isso aí é que na sequência lá de Mateus 18, existe aí a busca por uma ou duas pessoas, não é?
que na verdade servirão como testemunho de algum modo lá na frente de uma coisa ou de outra, né? Seja da atitude de mudança, então você ganhou o seu irmão, ou o contrário. Então, caso a primeira atitude não tenha surtido o efeito esperado, né? Se há um legítimo interesse em ganhar o irmão, a primeira atitude é de ir sozinho. Então, se há um interesse legítimo de ganhar o irmão, então haverá algum tipo de busca por socorro ou auxílio, ajuda de alguém. Não se faz isso aí na intenção de provar que está certo, não. Cuidado. Então, alguém me ofendeu. Eu vou chamar o fulano. Falei com ele, mas ele não se demoveu da atitude, não se arrependeu, e a Bíblia manda chamar um ou dois, então eu vou chamar. Não se faz isso para provar que se está certo, não. O objetivo continua sendo o mesmo, ou seja, vamos repetir aí, ganhar o seu irmão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se o pecador se recusa a admitir a sua culpa e arrepender-se quando você foi lá sozinho, não desista imediatamente. Então, terminando esse segundo ponto aqui, eu digo que qualquer pessoa é persistente em fazer muitas coisas que gostam, não é? Muitos se tornam obstinados e quase nunca desistem de questões propriamente suas, mas em relação aos outros, não é muito incomum ver como nós estamos inclinados a desistir muito rapidamente. Alguns nomes são até evitados por algumas pessoas porque a tristeza, a ofensa conseguiu se alojar no coração. Vamos ao terceiro ponto, então, que tem a ver com ganhar o irmão, né? Então, ganhando o irmão. Pode colocar aí, por favor. Embora eu já tenha feito aqui menção de questões como reconhecimento de falta e arrependimento, o ato de ganhar o irmão envolve mais coisas, viu, gente? O ofendido não está em busca apenas de reparos pessoais, não é? Ele está interessado na vida cristã do irmão faltoso. Isso é muito importante. Ele procura ser um instrumento nas mãos de Deus para contribuir na manutenção da salvação deste seu irmão. Eu tenho que estar preocupado com a vida cristã do outro, e então eu vou exortá-lo, eu vou adverti-lo na intenção de ganhar este meu irmão. Vamos ver aí dois textos. O primeiro de Provérbios 11:30. Vou repetir, Provérbios 11:30. E o outro, 1 Coríntios 16, 13 e 14. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Primeiro, Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Então é nesse sentido que o texto foi posto aí. No sentido de manter a pessoa firme, de manter uma pessoa nos trilhos, nos caminhos do Senhor. Agora, 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, entre os irmãos na fé, existe o grande cuidado em ajudar, como eu disse lá na introdução, ao outro e permanecer firme, né? E há uma disposição constante em se fortalecerem cada vez mais. Isso é bíblico. Isso é extremamente natural, é o que se espera dos que comungam da mesma fé. O contrário de ganhar o irmão, segundo o texto, é terrível. Cristo disse que depois de esgotados todos os meios e recursos, o ofensor deve ser considerado como gentio e publicano. Está no versículo 17. Pode ler de novo, amor, por favor. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que é que Jesus está dizendo aí? Que do mesmo modo como viviam os gentios e os publicanos, ou seja, alheios ao reino de Deus, assim também o ofensor incorrigível,
está dando demonstrações de que não tem qualquer identidade com o povo de Deus. É claro que esse veredito, essa conclusão, não é tirada primariamente pelo ofendido. O ofendido foi lá, conversou, fulano não é nem crente, fulano não é nem convertido, fulano não é cristão. Não. Na intenção de ganhar o irmão, muitos testes acontecem, muitas provas são dadas e a última instância, pelo que Jesus coloca, que precede esse terrível veredito é a igreja. Então, primeiro, esse ofensor foi gentilmente convidado para compor a igreja visível. Mas agora, por uma atitude contumaz, incorrigível, ele está mostrando que o reconhecimento de pecado, o arrependimento e a busca pelo perdão não tem qualquer relação com ele. Então, ele mesmo, você há de concordar comigo, está se fazendo um excluído, porque ele não se identifica com esses valores do reino de Deus. Embora seja um resultado contrário ao que está proposto no texto, que é ganhar o irmão, né, naquele entendimento particular, pode ser inevitável chegar a essa indesejável conclusão aí, que ele deve ser considerado como um gentio e um publicano, depois que todos os critérios bíblicos foram aplicados e cuidadosamente observados, né? Agora, como não é, esta atitude não é, essa decisão não é minha, não é do ofendido, não é sua, essa atitude foi conferida, essa decisão, essa conclusão foi conferida à igreja, é o que está no texto. Vamos ver ainda Mateus 16, 19, que está aí pertinho, o que Jesus diz a Pedro no momento de confissão. Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É uma atitude, é uma autoridade enorme que está sendo conferida à igreja. Mas, em última análise aqui, ainda que nos pareça paradoxal, mesmo essa decisão, observe o que eu vou dizer agora, mesmo essa decisão de considerar como gentio e publicano, deve estar dentro daquela intenção inicial que é de ganhar o irmão. Só que a diferença, nesse caso, de considerar como gentio e publicano, vai muito além. Por quê? Porque aí você está envolvendo a necessidade que o ofensor tem de uma legítima conversão. Vamos ver dois textos aí, né? São os dois últimos textos para serem lidos nesta noite. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. E 1 Coríntios 5, 5. Então, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 e 1 Coríntios 5, 5. O que diz aí, amor? 2 Tessalonicenses. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Entre as pessoas que confessam ou comungam, melhor dizendo, da mesma fé, há aquelas que têm uma conduta duvidosa. E Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, nem sequer associeis a eles. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz, não os considerem como inimigos. Não façam isso. Mas Paulo diz, não se associem a eles. Por quê? Eles devem estar precisando de conversão. 1 Coríntios 5, 5, esse versículo é mais pesado, hein? Capítulo 5, versículo 5, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós não vamos entrar no exame deste versículo, desse texto não, né? Em outra ocasião, quem sabe. Mas
Paulo não está dando por perdida a alma. Não. A Escritura não está considerando esta alma perdida. Não é? Porque mesmo quando você olha e diz, fulano não está agindo como um convertido. Se o conselho de uma igreja disciplina, se o conselho de uma igreja exclui, o conselho não está dizendo vai para o inferno. Não. Deus me livre. Não. O conselho da igreja está exercendo a disciplina que a palavra de Deus manda, a fim de que aquela pessoa se corrija, se arrependa. Mas ela não está reunindo condições de conviver com a igreja. Os frutos que está produzindo podem estar sendo nocivos e prejudicando a saúde da igreja. E quem tem que decidir isto não sou eu individualmente, ainda que pastor, não é o membro da igreja, não é o presbítero em particular, mas a igreja na pessoa do conselho, que é o nosso caso aqui, não é? Como igreja presbiteriana. É o conselho representado para julgar determinadas situações em última instância. Primeiro, vamos lembrar, a atitude do ofendido é ir ao ofensor. Como? Amorosamente, amavelmente, humildemente, persistentemente, pretendendo ganhar esta pessoa. Não conseguiu? Então, por último, leva à igreja. Então, a disciplina é uma característica cristã. Por isso, todo irmão, toda igreja que deseja ver alguém salvo e em santificação, claro que vai ajudar na aplicação correta da disciplina necessária, porque essa é uma característica da verdadeira igreja. Então, agora, caminhando para a conclusão, Cristo nos ensina que ganhar o irmão é trazê-lo de volta ao equilíbrio, trazê-lo de volta ao arrependimento, à busca por perdão e, em última análise, considerando-o como alguém que precisa de uma legítima conversão. Então não vamos nos precipitar e emitir juízos de valores particulares, no sentido de dizer fulano não está salvo, está condenado, porque Jesus condena este tipo de juízo. Ele proíbe este juízo. Não é? Mas os frutos mostram a tendência, não é? O caráter de determinadas pessoas. Então fiquem alertas. E essas pessoas podem ser nós mesmos. Devemos ficar alertas para não nos vitimizarmos. Quando nós é que podemos estar sendo os vilões num contexto em que nós deveríamos cuidar uns dos outros. Então, concluindo, essas palavras de Jesus, meus irmãos, assim como tantas outras, se fossem fielmente observados por todos nós, primeiro nos poupariam de muitos dissabores em muitos lugares, na igreja, em casa, em muitos lugares. Segundo, fariam com que os problemas que nós enfrentamos no mundo, lá fora, não é? Tivessem um impacto menor sobre a nossa vida. Nós estamos fortalecidos, estamos ajudando uns aos outros, a igreja está vivendo em harmonia, a família está fortalecida, então nós vamos enfrentar com muito menos dificuldade os problemas lá de fora. Eles terão menos impacto sobre nós. Criaria também, essas palavras de Jesus na prática, criariam um clima de grande alegria no convívio nosso com outras pessoas, particularmente no ambiente eclesiástico. Elas também nos ajudariam a sermos mais transparentes, sinceros, verdadeiros e preparados para enfrentar uma ofensa, viu? Preparados para ouvir uma ofensa, manter o equilíbrio, a calma, manter a paz e, no momento certo, procurar aquela pessoa na intenção de ganhá-la. Essas palavras de Jesus, sendo postas em práticas, nos ofereceriam maturidade. Aquela maturidade necessária para ter uma vida cristã estável e em constante progresso. Quando nós temos pendências que vão ficando pelo caminho, isto amarra a nossa vida e o nosso desenvolvimento espiritual. Então a gente tem que ir resolvendo problemas e não deixar acumular, porque quando eles se acumulam,
a gente abre os olhos e percebe que a coisa cresceu demais. Não foi o que aconteceu com Davi? Foi. Pode acontecer com qualquer um de nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, em mais este desafio. Tenha misericórdia de nós. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu não sei se a minha esposa pensou em algum hino, algum cântico. Enquanto isso, eu vou cumprimentar aqui nossa irmã Loide, nossa irmã Niceia, o casal, né? Niceia, Bill, Nascimento, lá de Itanhaém. Tá fora da ordem. Andressa. Mas chegaram depois. Chegou depois, começou aqui. Ok. É a Ana Lúcia, a Rosa. Isso. O Osmar eu já tinha cumprimentado, viu, gente? Boa noite para vocês que chegaram aí depois. Pensei no cântico A Começar em Mim, Quebra Corações. Ele diz assim, olha, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo, para que o teu corpo cresça assim rumo à perfeição. A igreja precisa ter essa unanimidade, essa união, esse amor, né? Tirando o ódio e deixando sempre o perdão fluir nos corações. Pessoal, estou terminando ali, olha, no horário cravado, né? Agora minha esposa fará uma oração, estaremos concluindo o estudo de hoje e depois eu me despedirei de vocês. Nós nos despediremos de vocês nominalmente, tá bom? Por favor, amor, faça uma oração. Senhor, obrigada mais uma vez por tua palavra, Senhor, tão rica, tão preciosa, palavras que vêm, ó Deus, ao nosso coração e nos faz sempre refletir na nossa conduta, enquanto precisamos, ó Deus, melhorar cada dia mais. Não devemos estar acomodados, mas precisamos estar, Deus, buscando a santificação para nós. Abençoa-nos, completa, Senhor, tua palavra a nós. Abençoe cada família, cada um que esteve participando deste momento de estudo. Que tua graça, o teu amor, a tua paz, as tuas misericórdias, ó Deus, as tuas bênçãos sejam derramadas sobre o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Minha gente, agora é hora então de dizer boa noite, até breve, não é? Deixa eu pegar aqui a nossa listinha para ver quem tá aí ainda com a gente, né? Ó, Paulinha, o Ronieres, o Frester, já vi o Frester aqui, boa noite, Frester, Celso Couto, que Deus abençoe sua mãezinha aí, de 90 anos, Laíse, a Dona Zilda, Ana Albertina, Lídia, Presbítero Garmes, Luciana, filha da Dona Zilda,
Joaninha Lafayette, Gabriel Hernandes, o Claudemir, Valdir, Dona Dulce, o Nilson, Terezinha e Edson, lá de Registro, Marta e Elias, Valdecir Ferreira, o Noel, Elaine, Ariane, Sidoca. E a Cecília linda que está Cecília, participando. Beijo Cecília. da tia. Maria Xavier, Célia, Gabi, João Costa, Naí, Beto, Dirce, Luciana, Lucas, Lívia, Jonatas, Edgar, Vânia, Presbítero Nilson, Isa e Júlia, Ana Lúcia Onofre, Rosa Onofre, Presbítero Osmar, já dei boa noite, agora estou dando de novo, Loide, Nicéia, Bill, Andressa, amiga da sua amiga. Minha amiga de infância. A de infância. Ui. Juntas. Ainda bem que ela não tá novinha, então a Andressa também está novinha. Claro, novinha como eu, né, Andressa? Gente, Deus abençoe vocês. Vamos viver em mais união, mais amor. Vamos ser mais francos, abertos, sinceros. E estamos ofendidos? Procuremos os nossos ofensores. Vamos conversar com eles discretamente e vamos ganhá-los, porque este é o mandamento. Que Deus os abençoe. Amém. E até breve, se Deus quiser. Amor, por gentileza.